Hola, sean todos bienvenidos a clase de español, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco sobre los posesivos en español. Nos acordando que não existe dois S em espanhol, por isso que está com S só, possessivo, certo? E nos remete também à lembrança de posse. Então, possessivo de possuir alguma coisa. Vamos ver quais que são utilizados em espanhol. Lembrando que não tem muita diferença para o português, a não ser mesmo os nomes que se escrevam diferente em espanhol. Por exemplo, em português eu tenho meu, em espanhol eu tenho mi ou mio. Sim, vamos ver um pouco mais na frente aí essas diferenças que tem. Mas o significado é o mesmo, tanto no português quanto no espanhol. Significa posse, ok? Aqui temos uma pequena tira. Agatha, com respeito a vós, eu me sinto assim, tuyo, né? Ele diz, o gatinho diz a ela. E aí ela diz, ele pergunta, e vós? Não, a mim me gusta mais assim. E aí separa e ficam os pronomes pessoais. Antes nós temos um pronome possessivo, tuyo, né? Traduzindo teu em português. E aí ela diz que prefere mais assim, separada. Aí ele fica com tu e ela com yo, né? Lembrando, gente, que eles utilizam muito essa questão de voz, porque é uma tirazinha da Argentina, e lá eles usam mais voz do que tu, vale? Mas é equivalente a mesma coisa de tu. Pronome pessoal, tu. Seguindo. Então, os pronomes determinantes, né? Eles, ou adjetivos, eles expressam possessão, ou seja, posse. Então, como já se diz, pronome possessivo, posse indica posse de alguma coisa. E eles sempre vão concordar em gênero e número com o substantivo, né? Que designa a coisa possuída. Ou seja, qual seja o substantivo que esteja na frente, ele sempre vai concordar. Um exemplo para vocês. Este es mi libro, né? Este es mi libro. Esse é meu livro. Livro, então, mi porque livro tem que concordar, mi tem que concordar com livro, sim? Agora, se eu disser, estes são mis livros, estes são meus livros, né? Então, aí tem que concordar com um complemento, com o substantivo livro, então tem que ir para o plural. Então, tanto faz na questão de feminino ou masculino. Vou colocar aqui para vocês um exemplo escrito que fica melhor. O possessivo ele vai ficar em feminino ou masculino, plural ou singular, dependendo do complemento, né? Então, este es mi libro, ¿vale? Ou estes son mis libros, ¿vale? Estos. Posso usar estes ou estes, sim? Este é meu livro. Eu também posso usar estes aqui também, viu? Estes são meus livros. Então, a partir do momento que ele passou para o plural, mis também passa. Vale? Seguindo. Aí aqui temos as formas átonas. As formas átonas dos pronomes possessivos são aquelas que sempre vão precisar de um complemento. Complemento esse que é um substantivo. Vale? Então, temos. Aí aqui nós temos os pronomes pessoais. Eu, tu, nós outros, os outros. Normalmente só mesmo para indicar qual será utilizado para cada um. E aqui nós temos a forma masculina e feminina. Por exemplo, para um só objeto possuído, né? Quando eu falo um objeto possuído, pessoal, eu falo tipo lápis, livro, certo? Um substantivo. Substantivo é tudo aquilo que nomeia coisas, né? Então, filho, né? Hijo, no caso.
Então, eu tenho masculino mi feminino, tu e tu, certo? Esta es tu casa. Esta es tu casa. Esta casa es tuya. No caso, eu já estou usando a forma tônica. Vamos primeiro nos atentar à forma átonas. Então, as formas átonas do pronome possessivo são aqueles que sempre vão precisar de um complemento para fazer sentido. Sempre, sempre. Então, sempre terá um substantivo na frente desse pronome, certo? Várias coisas possuídas. Aí sim, eu vou para o plural, né? Mis, tus e tus. Aí, nosso, nuestro, nuestra, nuestros e nuestras. Vosso, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. Su, sus e sus. Esta é su casa. Um exemplo. Estas são sus casas. Já no plural, porque casas passou para o plural. Vale? Então, a forma átona são sempre aquelas que vão precisar de um complemento. Sempre vão precisar de um substantivo na frente dela. Ok? Na frase. Vamos para formas tônicas. Já nas formas tônicas, né? Lembrando que o acento é agudo. No caso, em espanhol, chama-se tilde, porque somente existe um acento no espanhol. A pronúncia é a mesma coisa, tônica, vale? E tônica já diz por si próprio, né? O sentido mais completo. Ele não precisa de um complemento, certo? Para fazer sentido. Então, geralmente, ele vai sempre depois do substantivo. Se na forma átona, o pronome possessivo, ele sempre vem antes do substantivo, aqui na forma tônica, ele vai vir depois desse substantivo. Certo? Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Este es mi libro. Es mío este libro. Vale? Ó. Faltou o acento. Es mío este libro. Sempre não esqueceu o acento, viu, gente? E no caso, mi tem o acento aqui, ó. Mi, minha, mios e mias tem acento. Então, este livro, este é mi livro. Então, ele vem antes do substantivo. Já esse outro aqui, este livro, né? Este livro es mío. Depois do substantivo. Vale? Então, depois do substantivo. Ele tem um sentido mais completo aqui. Seguindo. Então, a forma tônica, né? Aqui lembrou o tuiozinho lá do gatinho lá, né? Da tirinha do gatinho lá. Então, o tu, ele vai ter acento, pronome pessoal. Quando ele vem para o espanhol, de forma possessiva, aí tu não tem acento. Então, é uma boa diferença, né? Eu não vou colocar com acento. Eu vou colocar o possessivo sem acento. Certo? Vamos ver alguns exemplos. Quando antecedem a um substantivo. Tu libro está em la silla. Certo? O teu livro está na cadeira. Aqui o pronome possessivo e aqui o substantivo. Masculino singular. Quando antecede um substantivo antecedido de um adjetivo. Há um adjetivo aqui no meio do pronome possessivo e o substantivo. Nuestra antiga casa está à venda. Nossa antiga casa está à venda. Se eu tirar esse antigo aqui, fica a mesma coisa, fica a mesma regra. Ó. Pronome possessivo e casa. Nuestra casa está à venda. Não muda o sentido. Então, pode haver outras palavras? Pode. Contanto que eu identifique o pronome possessivo e depois identifique um substantivo. Se vier antes, átono. Se vier depois, tônico. Certo? E ele também pode anteceder os advérbios más, mejor e peor. Que tus mais lindos sonhos se convertem em realidade. Aqui nós identificamos o pronome possessivo por tus. Depois,
Mesmo se eu tirar o advérbio aqui e o adjetivo lindos, eu tenho sueños, certo? Então, sueños, o substantivo, vem depois do pronome possessivo. Esse mi mejor amigo, foi mi peor año, e assim por delante. As formas tônicas, né? Vamos ver. Quando ela vem depois do substantivo. Um livro suyo está em la silla. Um livro seu está na cadeira. Então, aqui vem depois do substantivo, como eu havia dito. Quando vem depois de um verbo ou conjunção, né? El libro no es mío, sino tuyo. Aqui eu tenho uma conjunção, sino, vale? Então, esse livro não é meu, e sim seu, sim teu. Mas vejam que mesmo assim a regra ainda vale. Eu tenho um substantivo aqui e os pronomes depois do substantivo. A mesma coisa acontece com os outros verbos, com as outras frases, desculpe. Estos livros son los nuestros. Aí aqui eu tenho o substantivo e nuestro depois. Claro que tem que haver os conectivos, um artigo ou outro, para poder fazer sentido na frase, né? Essa vitória é mais minha, né? Essa vitória é mais minha. Mesmo assim, se eu tirar os advérbios aqui, vitória, depois minha. Vale? Lo mío es la informática, minha especialidade. Digamos que tinha duas pessoas conversando e ela diz assim, minha especialidade, eu como professora, é ensinar, né? Minha especialidade é ensinar. E aí outra pessoa pode dizer muito bem, la minha é estudar, um de vocês, por exemplo. Então, eu não preciso repetir o nome especialidade. Se eu disser minha, eu já estou me referindo à especialidade. Então, a professora diz, minha especialidade é ensinar. A minha especialidade, turma, é ensinar. E aí vocês podem responder, la minha é estudar. A minha é estudar. Certo? E também para responder perguntas fáceis, perguntas rápidas. De quem é este livro? Mío. Eu posso responder só mío. Mío, né? De quem é esse celular? Mío. De quem é esta blusa? Minha. E assim por delante, vale? E nos quedamos com dúvidas, né? Se tem alguma dúvida, puedes entrar em contato comigo, vale? Em privado e sacar as dúvidas que tienes. É um conteúdo fácil e hoje eu vou colocar no grupo esse slide que foi trabalhado aqui, o vídeo, né, para vocês acessarem, e também uma tabelazinha para vocês copiarem. Lá eu vou dar as indicações, que é só para vocês copiarem e me enviarem no privado, vale? Se quedem com Deus e hasta la vista.